tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Antes de eu apresentar minhas convidadas, vocês já estão vendo aqui, ou presenciando, que temos pessoas diferentes na nossa aula, não é mesmo? E antes de eu apresentá-las, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados pretos. Hoje eles estão presos em um coque. Tenho olhos pretos, uso óculos arredondados. Estou sentada atrás de uma mesa, tá certo? E uso uma camisa laranja. Me acompanhando na aula de hoje, a gente tem Jéssica, nossa intérprete de Libras. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Jéssica vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo que está em casa. E ao meu lado, por último, mas não menos importante, embora a gente tenha outra pessoa ali, é a professora Patrícia, que vai fazer uma conversa aqui com a gente sobre um tema muito interessante e muito importante para todo mundo, né? Porque essa semana a gente está comemorando a Semana da Pessoa com Deficiência. Então, a nossa aula de hoje é abordando o tema, como a gente pode fazer a inclusão, especialmente daquelas pessoas que utilizam o braille, né, Isso aí. para fazer a leitura. Olá, professora Patrícia. Olá, que alegria, né? Tá aqui. Eu sou Patrícia Fontes, esse é o meu sinal, né? Eu sou uma mulher negra, estou sentada com a camisa laranja, uma calça escura, tenho um cabelo comprido, né? Então a gente vai falar hoje sobre essas questões relacionadas à acessibilidade, não é, Vivi? Sim, a gente vai fazer uma conversa bem bacana. E a professora Camille já está. Daqui a pouco a professora Camille vem para falar com vocês aí no chat e mostrar os caminhos, fazer vários comentários na aula de hoje. Então, como eu já havia adiantado, a aula de hoje é sobre acessibilidade, inclusão e como a gente está em língua portuguesa, a gente não pode deixar de puxar a sardinha para o nosso lado, né, professora Patrícia? Então, a gente está pensando em como fazer uma interpretação de texto em braille. Vocês sabiam que as pessoas cegas também leem livros, né? E é um sistema um pouquinho diferente do nosso, né? Com algumas adaptações, mas isso também acontece. Então a proposta é trazer para vocês aí esse conteúdo de como é feita essa abordagem desse texto nesse sistema de braille, tá certo? Ó, pensando sobre a escrita de textos diversos, você sabe como uma pessoa cega lê os textos? Será que você aí em casa já parou para pensar sobre isso? Você já teve contato com um livro escrito em braille? Será que não? A gente trouxe, né, professora Patrícia, Sim, um sim. livrinho aqui, ó. Um livrinho é ótimo, um livrão que é da Branca de Neve e Rosa Vermelha e outras histórias, todo escrito em braille. Será que a gente tem como dar zoom? Tem? A produção disse que tem. Então vamos esperar aqui. Qual vai ser o milagre? A da frente ou a de lá? Só um minuto. Então, ele é escrito, né, professora Sim, Patrícia? Todo em braille. E é a história original da adaptação feita por Valci Carrasco. E ele foi escrito dessa forma. Então, ele está em português e a gente vai entender, né, que braille não é um idioma, mas é um sim, sistema sim. em que a gente adapta o nosso idioma, ou seja, o português. É uma Certo? escrita adaptada, né? Isso. Que é feita com esse instrumento aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue voltar. Vai mostrar a vocês a reglete, A reglete, né? que é uma das formas de se escrever. Justamente. A gente braille. está sem o pulsor, né? Que é o equipamentozinho que a gente vai apertando para a gente conseguir fazer a escrita das letras, né? Mas a gente vai mostrar para vocês como é que funciona. Será que já pode? Eu acho que é nessa câmera de cá, professora Pronto, Patrícia. para cá, certo. Veja, a gente tem, essa é a reglete, se chama, deixa eu baixar aqui para vocês verem. Se chama reglete. A gente tem um equipamento que infelizmente a gente não está com ele agora, que é o pulsor, e a gente vai fazendo as marcações que representam cada letra, não é? A gente, na nossa língua portuguesa, a gente tem os grafemas, os fonemas, não é, Sim, Vivi? sim. Que a gente faz relação para a gente estabelecer a escrita, né? Mas aqui no Braille a gente utiliza diferente. A gente também tem as letras, são representadas, a gente coloca a folhinha aqui, ó, tá vendo? Fecha. E a gente vem com o pulsor fazendo as marcações. A gente vai mostrar para vocês mais na frente durante a aula, né, Sim, Vivi? O alfabeto em braille.
para vocês entenderem quais são essas representações que a gente faz quando escreve. E aí a gente escreve daqui de trás, né, da direita para a esquerda, nessa posição. E quando a pessoa que vai ler em braille, ela vai retirar a folha e vai virar. Então ela vai ler assim, né? Que é como está escrito aqui. Mostra aí, Vivi, o livro. Deixa eu mostrar. Então essa é a reglete. Esse aqui tá? é um livro já todo escritinho em braille, tá certo? Aí ele foi feito muito provavelmente seguindo esse critério que a professora Patrícia está falando, embora existam máquinas também de escrever. Sim, sim. Olha, Aí, tá agora dá para ver o relevo, e tá a vendo? leitura acontece nesse sentido aqui, que a professora Patrícia estava Justamente. falando. Da esquerda para a direita, embora a escrita aconteça da direita para a esquerda. Na hora de fazer de marcar com o cursor, né? Isso, professora Patrícia. Muito bem. Então vamos voltar. Olha, aí no vídeo tem uma demonstração de como acontece essa leitura, tá vendo? E aí a velocidade da leitura depende da habilidade do leitor, né? Isso não varia. Isso acontece em todo idioma. O sistema Braille, para quem não conhece, é um código universal de leitura tátil e de escrita, usado por pessoas cegas, inventado na França por Louis Braille. Aí tem que gastar o francês, né, professora Camille? Um jovem cego reconhece o ano de 1825, então faz um tempinho, né, como o marco dessa importante conquista para a educação, e o Braille foi oficializado como Código Universal em 1852. Isso é muito importante, porque até então eu nem sabia que era universal. Sim. Por exemplo, eu achava que era adaptado para diferente para cada país, e é um código universal. Né? Você utiliza o idioma do próprio país para fazer essa adaptação. Professora Camille, você está aí? Estou. Olá, lindezas, tudo bem? Estou aqui agora microfonada, como vocês sabem, eu sou Camille Borba, este aqui é o meu sinal. Eu vou me autodescrever rapidinho para vocês também, né, pra gente sempre pensar nessa questão da acessibilidade. Eu sou uma mulher negra de cabelos pretos que hoje estão presos, os óculos arredondados, tenho olhos escuros, estou sentada aqui em frente ao computador usando uma farda azul e aqui estou pronta para conversar com vocês. Enquanto eu estava muda aqui, né, estava sem poder falar, eu estava aqui ouvindo e aprendendo muito, né? Pra gente pensar como as coisas... como às vezes a gente não pensa, né? Como uma pessoa que não enxerga pode ler. Sim. E ela pode ler, né? E ela pode ser incluída nisso. Quando a gente estava vendo o livro, me interessou o fato de que a gente só tem um verso, né? Tipo, à frente da folha, porque o verso ele não pode ser marcado. Isso. Então, diferentemente dos livros para os videntes, né, para quem enxerga, a gente tem frente e verso. Enquanto que agora para o Braille, por causa da técnica da perfuração, né, que você precisa sentir o relevo, você não pode ter duas folhas. Que é uma curiosidade da diagramação do livro, né? Sim. E a gente tem uma variedade muito grande, né, de livros, de histórias, de contos, né, disponíveis em Braille, para que as pessoas tenham acesso à informação e se comuniquem cada vez melhor, né, Vivi? E é engraçado pensar também, porque você está falando, professora Patrícia, que tem muito livro. E onde estão esses livros? Né? Porque a gente estava conversando antes da nossa aula e a gente chega na livraria e não há uma seção para Braille, né? Às vezes nem as bibliotecas também disponibilizam livros para Braille. Então, assim, tem muitos livros, mas a gente não consegue achar num lugar mais comercial. Né? Veja, eu gostaria de lembrar que esse material que a gente está trazendo para vocês é um material que a gente tem disponível nas nossas escolas da rede. Ai, que maravilha! Né? Esse material eu peguei emprestado para trazer para cá para vocês conhecerem de uma escola da rede municipal. Então, a gente, quanto mais, lembrando, né, também que a gente, por estar na Semana da Pessoa com Deficiência, a importância desse momento da gente estar falando, refletindo e trazendo, apresentando para vocês as possibilidades de inclusão que a gente tem dentro da própria rede. Sim. Né, Vivi? Exatamente. E um livro, por exemplo, a Branca de Neve, é uma história universal que muita gente, né, quase todo mundo conhece. É muito difícil conhecer alguém que não conheça a Branca de Neve. Então, você consegue trabalhar com todos os seus alunos, independente do formato que você utilize para fazer isso. Então fica aí também um recadinho para todos os professores da rede, né? Justamente. Vamos incluir, vamos ficar atentos à acessibilidade, né? Isso. Voltando aqui, olha, tem na telinha aí como é o sistema para ler
lê-se da esquerda para a direita, como a professora Patrícia estava falando, como outras escritas europeias, mas ela não é uma língua. É um sistema de escrita e o que significa que pode ser adaptado para diferentes línguas. Então, eu consigo usar o Braille para num idioma, no inglês, no espanhol, no francês e assim como todos os outros idiomas, certo? Aqui eu trouxe para vocês o alfabeto em português, do português, em Braille. Então, aqui é como se dá essa marcaçãozinha que a professora Patrícia estava falando, que a gente faz na reglete, para fazer o reconhecimento de cada letra na escrita em Braille. E aí você tem as variações, são formadas por cada símbolo, professora Patrícia? Cada letra tem a sua escrita, a sua representação na cela, que a gente chama esse quadradinho. Não sei se vocês conseguem mostrar. Esse quadradinho aqui, ó. Deixa eu virar para cá. Aparentemente seriam 9 furinhos, 6 furinhos, né? Então é uma cela que a gente chama. E aí dentro dessa cela a gente representa cada letra com o lugar específico da gente fazer o furinho, a pressão, na verdade não é nenhum furinho, é uma pressão que vai representar cada letra. Isso. É isso que vocês estão vendo aí. Que é essa representação alfabética. E é através dessa representação que se dá a leitura, certo? Professores, a gente mostrar uma tradução, né? Uma transposição e É porque assim, eu acho que a tradução ela é feita quando há línguas envolvidas, tipo 2 sistemas linguísticos. Como é uma adaptação, ela é um sistema tátil. Ah, entendi. A gente pode chamar isso, né? A gente pode também investigar. Qualquer coisa a gente volta a debater o tema, né? Vamos conhecer um pouquinho agora sobre a vida do criador do sistema Braille, o Louis Braille. Eu não sei se é assim que se fala. Tô falando. tá perfeito. Vamos gastar o nosso O francês. O Louis Braille nasceu em aí é complicado, professora Camille. Couvary, talvez. Na Couvary. França, em 4 de janeiro de 1809, aí no século XIX, né? Quando tinha 3 anos, ele sofreu uma lesão no olho quando brincava na oficina do pai. Esse acidente gerou uma infecção mais grave no olho, que infelizmente transferiu para o outro olho, né? E aí, 5 anos, o Louis ficou completamente cego. Então, foi o Louis que desenvolveu aí, ajudou o Braille a se desenvolver e a ganhar a força que esse sistema tem hoje, tá certo? Então, não havia muitas escolas para pessoas cegas na época em que o Louis fica cego. Então, ele vai lá para a França, aos 10 anos, o Braille vai estudar no Instituto Real de Jovens Cegos de Paris, a primeira escola para cegos do mundo. Naquela época, o sistema utilizado para a leitura dos cegos era o de Valentin Oury. Oui. Os nomes muito difíceis, que consistia em livros impressos com letras grandes e em relevo. A gente, inclusive, tem um livro aqui, professora Patrícia, em que há uma escrita com letras grandes. Sim, é a escrita ampliada, né, que a gente chama. Para alguns estudantes que apresentam baixa visão, né, eles não mesmo que ele esteja em fase de apropriação do Braille, né, mas em algumas situações a gente utiliza a escrita ampliada, né, e que o ideal, na verdade, é que para esses estudantes com baixa visão, a gente disponibilize essas literaturas ampliadas, com letras ampliadas, mas que a gente também faça as atividades didáticas, das nossas dinâmicas, as nossas estratégias pedagógicas em sala de aula, ampliada também. Então, a gente tem aqui, ó, a Ilíada, né, de Homero, toda ampliada para o estudante que tem baixa visão, e que a gente de verdade faça essa adaptação, adeque às atividades que a gente vai desenvolver com os estudantes com baixa visão, fazendo também ampliação de letra para eles. Sim. Inclusive nos sistemas avaliativos, no dia a dia, né? Não só com um texto específico, mas é uma coisa que tem que ser diária, né? Justamente.
como acessibilidade é muito sobre independência. Sim. Sobre o estudante com baixa visão ou cego ter a independência de ler seus livros, produzir suas coisas, de não depender. E eu acho que isso é importante, né? A gente pensar em uma independência mesmo. E é uma quebra Em do uma arquétipo, inclusão, isso. né? Isso. Que se constrói muito socialmente, de que uma pessoa com deficiência, seja ela a deficiência que for, ela tem esse estado perene de dependência, e não é isso. Existem várias formas de inclusão e a gente precisa disseminar essas formas de inclusão na escola, primeiro porque a escola é o primeiro momento da gente em sociedade, né? O primeiro contato da gente com outros indivíduos, é lá que a gente se reconhece no outro, é lá que a gente cria empatia, é lá que a gente se desenvolve enquanto ser humano, desenvolve a sua moral, a sua ética. Então, a escola é uma responsabilidade danada. Quanto mais eu falava, mais eu pensava. E é nesse processo de inclusão, na verdade, que a gente vai construir isso que você falou, Camille, tão bem, que é essa autonomia. Não é? A escola é um ambiente que precisa construir autonomia nos estudantes. Quando a gente adapta, quando a gente constrói um trabalho diariamente configurado a partir da acessibilidade, a gente está construindo autonomia, dando possibilidade, né, para que as pessoas construam a sua autonomia no ambiente escolar e em vários ambientes sociais onde ela vai circular. Onde ela vai se exercer, né? Justamente. A escola é esse ensaio para exercer a vida em outros lugares. Né? E muitas vezes, se não na escola, o estudante que enxerga, por exemplo, ele não tem contato com o braille, ele pode nem saber que existe. Então, é também um contato que é feito pela escola. Na tela, tem uma outra forma de escrever em braille, que é a máquina de escrever, que é um pouquinho diferente da reglete, que a professora Patrícia está mostrando, que é uma adaptação também que acontece. Talvez aí não tenha que escrever ao contrário, né, professora Patrícia? Não. Aí é como se fosse um teclado adaptado de verdade. Veja que tem um teclado tradicional embaixo. Né? E a gente tem várias possibilidades hoje dentro da própria tecnologia assistiva, tecnologias digitais da informação, que facilitam também essa escrita em braille e as diferentes possibilidades de digitação também, configurações, né, de diferentes formas para essa digitação da máquina de escrever. Ai, seria tão bom se tivesse máquina de escrever para todo mundo nas escolas. Olha. Em algumas salas de recursos, a gente tem. Olha, ideias temos. Falando também nesses aparelhos que são tecnológicos e de acessibilidade, eu trouxe aqui um reloginho também em braille. Olha aí, você que não sabia que existe um relógio em braille. E tem disponível e fácil, viu, professora Camille, na internet para vender. Então, não é difícil conseguir também. Às vezes, a gente não pensa com essas pequenas coisas, como ver a hora sozinho. Que é a questão da autonomia. Poder escrever. Outra coisa é um acesso ao conhecimento. Então, você permite que as pessoas acessem o conhecimento. E, como eu sempre digo, o conhecimento é poder. Se a gente não tem esse conhecimento, a gente já está ficando um pouco aí na desvantagem. Né? Pois é. Vamos lá. Embora ajudasse, o sistema do Valentin, eu vou falar só o primeiro nome, não permitia que os alunos escrevessem, porque eles liam, né, com as letras grandes em alto relevo, mas eles não conseguiam escrever. Contudo, em 1821, o Charles Babbage, capitão do exército francês, foi àquele instituto que tinha lá na França compartilhar um sistema de leitura tátil desenvolvido para os soldados lá no campo de batalha, para que eles se comunicassem sem alertar o inimigo. E essa escrita era chamada de escrita noturna. E aí Braille, muito esperto, percebeu que poderia adaptar essa escrita para o contexto de pessoas cegas. Tá certo? E é assim que surgiu o Braille. Eu trouxe também um videozinho que a gente vai ver agora, que é na verdade um depoimento sobre uma pessoa cega, refletindo sobre como o Braille impactou na vida dela. Bora assistir? Vamos lá? Animados? Sim. Imagine um mundo sem luz. Cego desde os 3 anos, o francês Louis Braille vivia assim. Para que os deficientes visuais pudessem interagir com o mundo,
ele desenvolveu uma forma especial de ler e escrever, o sistema Braille. A linguagem é formada por 6 pontos, que combinados formam aproximadamente 63 caracteres. E é por meio desses pontos que Justino, de 45 anos, se conecta a novas ideias. Foi, assim, algo bem inovador, né? Tendo em vista que eu perdi a visão aos 32 anos. E a partir daquele momento eu aprendi a ler, escrever em Braille. Então, dali que foi, assim, a minha forma de ler, de concluir, por exemplo, o ensino médio, que eu concluí através do Braille. Então, foi algo bem inovador e bem transformador na minha vida. Atualmente, a tecnologia oferece mais recursos para as pessoas com deficiência visual, mas para Justino, a linguagem é insubstituível. O Braille ele é fundamental na inclusão, no aprendizado, né? Principalmente na leitura, principalmente das crianças, né? A alfabetização é muito importante, porque o computador ele lê, o celular ele lê, mas às vezes ele não dá a entoação certa da palavra e você às vezes precisa soletrar. E em muitos momentos você não consegue entender perfeitamente o que são cada letra, acentuação, pontuação. Então, o Braille ele dá uma inclusão de leitura muito importante para o deficiente visual. Tá vendo, gente? Muito bom o depoimento do senhor Justino, né? Falando justamente como ele se sente com relação ao Braille e justamente o que a professora Camille e Patrícia estavam falando, que era essa independência, essa autonomia. Quando a gente usa um leitor artificial para ler, pode ser que o leitor não pegue as nuances daquele texto. E aí, quando você está fazendo a sua própria leitura, né, você tem a liberdade inclusive, para mudar o ritmo de leitura, para reler. Oi? Para reler, para voltar. Reler. Exatamente. Então, muito interessante, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A gente já viu como é que se configura o Braille, né? Que são 6 pontos organizados em aproximadamente 63 formas diferentes. E aí a gente já mostrou também os livros escritos em Braille. Vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade para a gente encerrar a nossa aula? Professora Patrícia, qual é a importância final aí da acessibilidade para as pessoas cegas? A acessibilidade, ela dá condição da pessoa estar inserida, da pessoa interagir, né? Como eu tinha falado antes, não só no ambiente formal de aprendizagem que é a escola, mas na vida. E aí eu gosto muito de chamar a atenção para a acessibilidade atitudinal, não é? Que talvez seja a mola principal desse engajamento todo no processo de inclusão, porque a gente, através das nossas atitudes, a gente faz com que as outras acessibilidades sejam percebidas, sejam entendidas e façam parte da vida da pessoa que está no processo de inclusão. Então, por exemplo, esse momento nosso aqui, lindo, incrível, na Semana da Pessoa com Deficiência, encerrando essa semana linda, né? É um momento importante, onde a gente pensa, onde a gente fala de acessibilidade e a gente faz as pessoas pensarem sobre a nossa atitude, né? A nossa atitude em relação ao processo de inclusão. Então, a acessibilidade, ela é de verdade uma rota muito importante, dentre tantas outras que a gente precisa desenvolver no processo de inclusão, mas a acessibilidade, ela dá a possibilidade da construção de estratégias, escolhas de caminhos, escolhas de recursos, então a acessibilidade possibilita. Né? E é pensar em todas essas esferas de acessibilidade que a gente precisa ter acessibilidade. Se eu vou comprar um pão, eu preciso ter lá acessibilidade para que todas as pessoas possam comprar o seu pão. Porque é no dia a dia, minha gente, são as pequenas coisas que a gente vai exercendo a nossa cidadania. E exercer cidadania passa também por essas atitudes de inclusão que a professora Patrícia estava falando, que é você se modificar primeiro, não exigir a acessibilidade do outro. Você primeiro começa com você, começa com a gente. Minha gente, a aula voou, viu? Acabou-se. Professora Patrícia, se despeça, que a gente já está acabando a aula. Muito obrigada, adorei participar com vocês aqui, muito feliz em falar de inclusão das pessoas com deficiência, da pessoa cega, nesse momento importante, nessa semana linda. Né? Obrigada, viu, pela participação, professora Patrícia. Professora Camille? Um beijo, gente. Pensemos sempre nisso. Essa aula devia ter 1 hora para a gente poder conversar sobre tudo. Curtinha, né? Mas a gente sempre pode fazer o quê? Se informar, né, gente? Então vamos se informar, vamos pensar nisso também, incluir.
acessibilidade, a questão da acessibilidade das nossas preocupações diárias, né? Isso. Isso. Um beijo e até a próxima. É isso, gente. Eu me despeço por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê num próximo momento. Um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.